Então tá, pessoal, estamos de volta. Vamos, agora nós estamos no nosso último bloco aí do módulo 3. Vamos finalizar os exercícios que a gente tem ainda pendentes, nós vamos até os 60. Talvez esse bloco a gente não consiga ir 30 minutos, a gente acabe um pouco antes, mas o que vai acontecer aqui é que eu vou terminar os exercícios nesse bloco, e esse bloco encerra o nosso módulo 3 de Lei Candir. Né? Há várias coisinhas da Lei Candir que nós vamos ver nos próximos módulos, como substituição tributária, a questão do débito e crédito, a ideia da não cumulatividade do imposto. Tá? Então vocês não se apavorem. Por que eu estou falando isso? Porque essa questão 53 ela traz uma breve noção sobre isso, e eu vou explicar rapidinho para vocês, né? Essa questãozinha, mas só para vocês terem uma base. Depois, nos próximos módulos, nós vamos estudar isso com calma. Olha o que diz ali o item 1. O item 1 da questão 53. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Vamos lá. 1. Quer saber sobre o ICMS, uma questão de 2014, prova de juiz. Sobre o ICMS é correto afirmar: 1. Como imposto não cumulativo, haverá compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, ainda que sobre estas tenha ocorrido isenção, salvo previsão legal em contrário. Vamos só dar uma olhada rapidinho essa ideia da não cumulatividade, da compensação do ICMS. Agora a gente já pode começar a introduzir isso aqui com vocês. Vocês já entendem toda a questão da incidência do ICMS. O ICMS, regra geral, é um imposto que incide sobre todas as fases da cadeia econômica. E aqui quem está no final? Wilson! Apareceu o Wilson! Tá ali o Wilson, apareceu o Wilson, coitadinho. Olha lá. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma fábrica. A fábrica produz e vende lá o atacadão. Ele vende para o atacado, que vende para o varejo, que vende para o consumidor final, que é o Wilson. E aí nós temos uma mercadoria, vamos pensar aqui, uma mercadoria, um tablet. Um tablet. Aqui nós temos fato gerador do ICMS. O atacado comprou o tablet. O atacado vendeu o tablet para o varejo. E aqui nós temos fato gerador do ICMS, saída de mercadoria. E o varejo vendeu o tablet para o Wilson. E nós temos aqui um fato gerador do ICMS. Nós temos 1, 2, 3 fatos geradores do ICMS. O que acontece, a ideia geral do ICMS é que ele acabe por incidir sobre o valor que é agregado em cada uma dessas operações. O ICMS não é um imposto sobre valor agregado, estrito sensu, há algumas diferenças. Mas há efetivamente a ideia do constituinte originário que o ICMS incida, por exemplo, só sobre o valor que se agrega na cadeia econômica. Ou seja, se aqui me custou R$100 e aqui a operação foi R$200, a gente quer que o ICMS incida aqui sobre 100 e que o ICMS incida aqui também apenas sobre 100. E se aqui saiu sobre 300, a gente quer que o ICMS incida apenas sobre 100. Para que isso ocorra, a ideia da não cumulatividade está expressa na Constituição Federal. E isso nós vamos estudar com calma depois, tá bom? O que a Constituição diz é que a regra geral é que o imposto é não cumulativo. Mas quando existe uma isenção em alguma dessas, e essa não cumulatividade ela é delimitada pela Constituição, ela se torna real pela ideia do sistema de débito e crédito do imposto. Essa ideia da não cumulatividade, ela acaba por essa ideia do débito e crédito, as operações que são isentas, regra geral, elas não geram crédito do imposto e elas anulam os créditos anteriores, salvo expressa disposição legislativa sobre o tema. Então é isso que está expresso aqui na questão 1. Ó. O imposto é não cumulativo, tendo compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Só que esta partezinha aqui, ó, ainda que sobre estas tenha ocorrido isenção. Não, quando ocorre isenção não tem crédito de imposto. E nesse caso ainda se anula o que existia anteriormente na cadeia. Então essa assertiva 1 está falsa, está errada.
se tu não entendeu isso agora, eu acho que vocês entendem isso, vocês já têm uma certa base, mas se tu não entendeu isso agora, fica tranquilo que no próximo módulo nós vamos trabalhar muito sobre isso. Tu vai sair bem tranquilo relativamente a esse ponto, tá? Questão 2. A incidência sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto e qualquer que seja a sua finalidade. Corretíssimo. Assertiva 2 está corretíssimo. 3. Não incide sobre prestação de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Perfeito. E aí ele vem com a ideia da onerosidade. A onerosidade, ela é hipótese de incidência, é o que faz o serviço, prestação de serviço de comunicação sofrer incidência do ICMS. Então aqui está falso também. E a hipótese 4 diz que incide sobre o valor total da operação quando as mercadorias forem fornecidas com serviço não compreendidos na competência tributária dos municípios. Cansamos de falar sobre essa operação mista, a regra geral, que não está lá expressa na Lei Complementar 116. Então aqui nós temos como correta apenas as alternativas 2 e 4. Gabarito, letra A de amor. Beleza? Tranquilo? Vamos lá na questão 54 agora. Também uma questão de 2014, auditor fiscal municipal. Essa é uma questão um pouco controversa, tá? Eu vou explicar para vocês aqui o que é que acontece nesse caso, mas é uma questão um pouco controversa, mas dava pra gente matar a charada. Um comerciante que promove saída de mercadorias de seu estabelecimento gera o quê? Olha, então nós temos então um comerciante A que gera lá uma saída de mercadoria. Saiu mercadorias aqui. O que isso aqui é? Fato gerador do ICMS. Nesse momento aqui nasce a obrigação tributária. No âmbito do direito tributário, a gente sabe que a obrigação tributária ela pode ser uma obrigação principal, quando o objeto, regra geral, é pagar, e ela pode ser uma obrigação acessória, quando a sua obrigação, o objeto aqui é um fazer, né? No direito tributário a gente sabe que a obrigação tributária ela pode ser um pagar, pode ser um dar, uma obrigação de dar, ou pode ser uma obrigação acessória, que é uma obrigação, regra geral, de fazer, do contribuinte promover determinados atos aí no interesse da fiscalização. Ou seja, emitir uma nota fiscal, emitir o cupomzinho fiscal, fazer a declaração dele lá na GIA. Todas essas prestações de fazer são consideradas obrigações acessórias. Então, quando ocorre a circulação de mercadorias, a saída de uma mercadoria, nasce a obrigação tributária principal e nasce também, junto com isso, uma obrigação acessória, que é a obrigação de emitir o cupom fiscal. Essas obrigações, elas não são necessariamente, elas só vão se consubstanciar efetivamente com o acontecimento, com a lavratura do lançamento, porque o lançamento tem uma natureza meio mista aí, tanto declaratória quanto constitutiva, porque ela constitui o crédito e declara o nascimento da obrigação tributária. Então aqui nós temos que ter essas duas ideias aí para a gente poder matar a questão. É uma questão mais focada em direito tributário, mas não é isenta de ser cobrada em concurso fiscal. Um comerciante que promove a saída de mercadoria do seu estabelecimento, então, gera ao mesmo tempo uma obrigação de pagar o ICMS, ou seja, uma obrigação tributária principal, e também a obrigação de emitir a nota fiscal correspondente, ou seja, uma obrigação acessória. Regra geral é essa. Regra geral é isso que acontece. Alternativa A. Alternativa B é o seguinte: a obrigação de emitir a nota fiscal correspondente, obrigação principal, não. Nota fiscal é obrigação acessória. Obrigação de emitir a nota fiscal correspondente à obrigação principal está errado também, isso aqui é obrigação acessória. Ao mesmo tempo, a obrigação de pagar o imposto devido e de emitir a nota fiscal correspondente. Obrigações principais, as duas estão erradas. Na realidade aqui, uma é uma obrigação principal e a outra é obrigação acessória. A hipótese de incidência, obrigação principal, ocorrendo o fato gerador após a quitação do imposto devido com a emissão da nota fiscal correspondente. Tudo errado.
Então a única que era mais ou menos aí adequada ao que a doutrina entende é a alternativa A, tá? Nasce no momento em que há a circulação de mercadorias, nasce a obrigação principal. Mas essa obrigação principal ela só vai ser consolidada, só vai se consubstanciar com a ideia do lançamento. E também nasce aí, nesse caso, se houver a efetiva obrigação acessória prevista na legislação, também nasce a obrigação de emitir a nota fiscal correspondente. Beleza, galera? Tranquilo? Então, a alternativa A é o nosso gabarito aí, em que pese essa questão não seja uma questão expressa sobre a legislação tributária principal e a gente tenha que ter o pressuposto aí desse conhecimento do andamento do tributo do ICMS, com as suas obrigações principais e as suas obrigações acessórias, é uma questãozinha bem legal que a gente teve chance de fazer aqui. Questão 55. Questão 55 é uma questão que já traz uma ideia bem interessante aqui, que a gente falou sobre isso, sobre a questão do ICMS por dentro, e nós temos que fazer o cálculo aqui. Essa questão pega muita gente. Olha só, vamos olhar com calma essa questão. Determinado estabelecimento atacadista contribuinte do ICMS envia proposta de venda de mercadorias, e aqui está o pulo do gato, ó, sem a inclusão de impostos. Sem a inclusão de impostos, os quais serão acrescidos por ocasião do faturamento, obtendo o preço total a ser cobrado do cliente. O valor da mercadoria sem o ICMS é de R$ 1.500. Ele foi muito bonzinho aqui. Nesse caso, a mercadoria beneficiária é de alíquota zero de PIS, COFINS e IPI, ou seja, não há mais nada incidindo, só o ICMS. Nenhum outro imposto ou contribuição, portanto, será cobrado além do próprio imposto estadual. Por ocasião do faturamento, olha só o que ele diz, ele está sendo muito claro no que ele quer aqui, ó, será acrescido o ICMS, que representa 18% do valor da operação. O valor do ICMS que deverá constar na nota fiscal de venda por ocasião do faturamento ao cliente é... Então ele está te dizendo aqui, não é uma operação de importação, não é uma arrematação em asta pública, em licitação. Mas nesse caso aqui ele está te dizendo que ele mandou um orçamento aqui para o cliente dele, e ele mandou, não teve saída, só foi o orçamento, dizendo, olha aqui, ó, o que eu tenho no meu estoque aqui para te vender custa R$ 1.500. Se tu aceitar isso, eu vou ter que incluir o ICMS nesse valor. Mas o que eu estou te mandando aqui é o valor do meu estoque, é 1.500. Quando eu for fazer a circulação, vai ter que decidir o ICMS. Como é que o ICMS vai compor essa base de cálculo? Ele vai ter que primeiro incluir o ICMS por dentro e depois fazer o cálculo do valor destacado na nota fiscal. É isso que ele está dizendo. Olha, o quanto eu te cobro é 1.500, o resto é o governo. Tá bom para ti ou não tá bom para ti? Para a gente chegar no valor do ICMS destacado, não basta aplicar a alíquota sobre os 1.500. Se a gente aplicar a alíquota, se a gente aplicar 18% sobre 1.500, nós vamos ter 1.500 vezes 18%. Fazendo este cálculo, olha o valor que nós vamos chegar. 40, 2, 0, 0, 0, 5, 1, 0, 0, 0, 7, R$270. E está lá na alternativa A. Se tu aplicar os 18% em cima dos 1.500, nós vamos chegar ao valor de R$270 e está lá na alternativa A. Só que não é este o gabarito. Por que não é esse o gabarito, Diego? Porque aqui nós temos que incluir o ICMS por dentro, aquela fórmula da base de cálculo que eu trouxe para vocês. Tem que dividir esse valor de 1.500 por 1 menos a alíquota, que vai dar 0,82%. Então, para incluir o ICMS na base de cálculo, nós vamos ter que dividir nós vamos ter que dividir 1.500 por 0,82 e o nosso valor vai ser R$
volta para mim, né? Volta para mim. O valor desta divisão vai ser 1.829,27, né? Isso. 1.829,27. Aqui nós achamos a base de cálculo com o ICMS incluso. Esse 1.500 aqui é sem ICMS incluso. É uma questão especial? É uma questão especial, gente. Não é toda a questão que parte desse pressuposto. Regra geral, a gente pega o valor que está lá da operação e incide lá a alíquota e acha o ICMS. A gente tem feito isso em diversas questões. Mas aqui ele te disse que ele tirou a mercadoria do estoque sem incluir o ICMS por dentro. O ICMS incide sobre ele próprio, ele está dentro da base de cálculo. Então aqui nós dividimos e nós achamos a base de cálculo, que é 1.829,27. Quer saber o valor do ICMS? Só diminuir aqui, ó, de 1.500. Nós vamos achar o ICMS, que é 329,27. Tu pode fazer também, pegar esta base aqui e multiplicar por 0,18, que tu vai achar aí os 329,27 também. Tu pode aqui aplicar a alíquota de 18%. Pode, vai achar os 329? Pode, mas também se tu sabe o valor das mercadorias, tu diminuir, fazer uma diminuição simples aqui, tu também acha o valor do ICMS. Nesse caso, destacado na nota fiscal. Então a nota fiscal vai ser o seguinte: a operação vai ser 1.829,27, o ICMS vai ser 329,27, o valor total da nota, vai ser 1.829,27. Mas quanto que saiu do teu estoque lá? 1.500. Entenderam como é que acontece na realidade? Essa é a realidade, é assim que acontece. As questões geralmente elas não chegam nesse nível, a não ser aquelas duas operações que nós estudamos lá na teoria, que falavam de importação e de arrematação. Aí nós temos que incluir o ICMS sempre aí dentro da base de cálculo. Então nossa resposta aqui da questão 55, 329,27, 329,27 é a nosso ICMS destacado. Beleza? Essa questãozinha pega muita gente, mas ele trouxe tudo isso para ti, tudo que tu tem que incluir. Tá tudo dizendo aqui que tu tem que incluir o ICMS por dentro. Beleza? Questão 56, uma questão mais simples. Ele quer saber sobre o diferencial de alíquota do ICMS devido, e aqui é legal, ó, porque ele diz assim, devido pelo contribuinte. Então a gente nem se estressa muito com a ideia do não contribuinte, do consumidor final lá da emenda constitucional 87. Então o diferencial de alíquota aqui devido pelo contribuinte do ICMS, regra geral, nós vamos ter uma operação interestadual, né, para uso ou consumo, né? Para uso ou consumo, a empresa A vende para a empresa B, os dois são, esse aqui é contribuinte, sim, esse aqui também é contribuinte, mas esse aqui comprou um bem lá para uso ou consumo. Nesse caso, a gente vai aplicar a alíquota interestadual, que vai ser devida para o estado de origem. Eu mandei R$1.000 de mercadoria. Entre A e B, alíquota interestadual, valor do tributo devido para o estado de origem. Quando chega lá em B, B vai ter que pagar, nesse caso aí, o diferencial de alíquota, a diferença entre a alíquota interestadual e a sua alíquota interna, para proteger a mercadoria, para proteger lá o mercado interno daquele estado, para não valer mais a pena comprar só de outros estados. Eu compro aqui do mesmo estado, quando é mercadoria para uso ou consumo. E aí eu pago a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna para o estado de destino, o estado onde está o adquirente. É devido o diferencial de alíquota do ICMS pelo contribuinte destinatário de mercadoria destinadas a seu uso ou consumo ou ativo imobilizado em operações interestaduais. Perfeito, é isso aqui, ó. Perfeito, é isso aqui.
Sobre o valor agregado a cada operação de mercadorias em que haja alteração nas alíquotas do imposto estadual, nada que ver. Nas operações de importação em que não houver a incidência anterior do imposto, nada a ver. Nas entradas de mercadorias decorrentes de operação interestadual, no caso em que a alíquota aplicável à revenda é superior à da operação de compra, também não tem nada que ver. Nas operações de venda de mercadoria que industrializar, quando o produto resultante estiver sujeito a alíquota distinta da alíquota aplicável à aquisição, nada que ver. Diferencial de alíquota aqui é devido nesse caso. Destinatário de mercadorias destinadas ao uso ou consumo ou ativo imobilizado em operação interestadual. Aí eu faço a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna e recolho para o estado de destino. Ao passo que o valor da alíquota interestadual, vamos fazer um exemplo aqui só para ficar claro, olha só. Vamos ver, isso aqui é uma máquina de costura. É uma máquina de costura. Beleza? A empresa A, que está localizada no estado do Rio Grande do Sul, vendeu essa máquina de costura para a empresa B, que está localizada em SP. Em SP, a alíquota dessa máquina de costura é 18%. A alíquota interestadual entre o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo, Sul e Sudeste, é 12%. Então vai incidir 12%. Só para a gente entender, essa empresa de São Paulo, ela não é uma empresa têxtil, ela é uma empresa que vende refrigerantes. E ela comprou essa máquina de costura lá para o seu uso próprio ou consumo. Ela vai lá fazer vai costurar o fardamento lá, as roupas dos seus empregados. Então, aqui incide 12% sobre o 1.000 e fica R$120 para o estado do RS. Quando essa máquina chega aqui para uso ou consumo, ou na realidade vai ser imobilizado lá no ativo, vai ser ativada essa máquina na empresa B, ela vai ter que pagar o diferencial de alíquota, ou seja, ela vai pegar a alíquota de 12% e diminuída de 18% e vai achar um valor de 6% e vai aplicar 6% sobre o 1.000 e vai ter que pagar para o estado de São Paulo R$60. E aí nós ingressamos na mesma carga tributária que ocorreria se a empresa de São Paulo comprasse de um fornecedor paulista. Nesse caso aqui, nós teríamos a mesma situação, a mesma carga tributária se ele comprasse de uma indústria lá de São Paulo, R$180, que haveria de carga tributária nessa operação, 18%. Se vocês fizerem os 18 vezes 1.000, vai dar 180, ou seja, 120 que for para o estado do Rio Grande do Sul, e 60 que vai ter que ser pago por diferencial de alíquota para São Paulo. Beleza? Então, gabarito aí. Alternativa A de amor. Questão 57. Também uma questão que não é muito complicada, é mais literalidade. Vamos lá. Considerando a Lei Complementar Estadual 55, que rege o ICMS no estado do Acre, e agora? É uma lei complementar do estado do Acre. Cara, vai estar tudo que está expresso lá na Lei Candido. Vamos ler com calma. As isenções do ICMS somente serão concedidas ou revogadas nos termos da Lei Complementar número 24, por meio de convênios celebrados e ratificados pelas unidades federadas e pelo Distrito Federal, representado pelo secretário da Fazenda, sendo dispensados aludidos convênios para a concessão de redução de base de cálculo. Se eu concedo uma redução de base de cálculo, regra geral, eu tenho aqui um benefício fiscal, então não pode levar em consideração o que está expresso, não pode fazer sem levar em consideração o que está expresso na Lei Complementar número 24. Então, a redução de base de cálculo é um benefício fiscal, precisa levar em consideração para a concessão da redução de base de cálculo. A alternativa A, incorreta. B. O ICMS não incide sobre a operação de qualquer natureza dentro do território do estado do Acre de que decorra transferência de propriedade, estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie ou mudança de endereço. Então, o que aconteceu aqui? Ele fez uma operação de transformação societária ou mudou o seu endereço lá. A empresa A estava no local A, foi para o local B. Teve incidência de ICMS aqui? Não teve incidência de ICMS aqui. Então, regra geral, está correta essa alternativa B. Vamos ler as outras. O ICMS incide sobre a saída de mercadoria com destino ao armazém geral para depósito fechado do próprio contribuinte.
Não, né, velho? Hipótese de não incidência, isso aqui é um convênio lá, todo mundo faz isso, todo mundo faz isso. O ICMS será pago nos prazos estabelecidos. O ICMS devido será pago nos prazos estabelecidos em lei ordinária estadual. Não, regra geral, os prazos de pagamento se dão lá por meio de ato infralegal, ou seja, por meio de decreto. Então, o gabarito, que pese seja uma legislação específica, é a alternativa B. O ICMS não incide sobre operação de qualquer natureza de que decorra transferência da propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie, ou que aconteça a mudança de endereço. Não tem ICMS. Tem uma empresa A, tem a sede no local A e vai para o local B, vai mudar o seu endereço, não tem incidência de ICMS aí, né? Na realidade, é uma operação comercial, mudança de endereço. Mas sabendo as ideias da Lei Candir, a gente conseguia matar a charada aqui, perdão, com todas de todas as outras alternativas. Questão 58 já é uma questãozinha um pouco mais complexa, né? Mas vamos dar uma lida com calma aqui. Ela é complexa só porque tem cálculo e tudo mais. A gente lendo com calma, a gente mata a charada com muita tranquilidade. A metalúrgica Sansão e Dalila, localizada no estado do Rio de Janeiro. Gente, o pessoal está me dizendo aqui que o tempo está acabando. Eu achei que não ia dar, acabou dando um pouquinho mais. Então vamos finalizar aqui, porque essa questão é legal trabalhar ela. Vamos finalizar aqui e vamos fazer mais um módulo rapidinho aí, uns minutos a mais no próximo bloco, para a gente trabalhar com calma isso aqui e não fazer correndo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.